Socorro! Oh não! Um homem acabou de ser assassinado? Mas quem o matou e o porquê? Chamem o melhor detetive da divisão! Precisamos encontrar respostas! O detetive chegou ao local do assassinato e a polícia já havia isolado o local. Ele então se aproximou do seu assistente Azevedo. Ele perguntou o que a polícia já sabia sobre o assassinato. Azevedo então contou. Parece que a vítima, chamada Luciano, estava fazendo compras aqui na farmácia. Então, quando ele saía, um homem que estava de moto atirou nele. Charles Mendonça olhou ao redor na rua. Ele se perguntou se alguém havia visto o que aconteceu. Ele então olhou ao redor e viu 3 homens. Qual deles seria a pessoa mais apropriada para contar o que viu? Sim, a melhor pessoa é o homem número 3. Vejam só os outros. O primeiro provavelmente é cego. O segundo usa óculos, porém ele está todo quebrado. Provavelmente esses 2 não seriam de grande ajuda para a polícia. Charles então se aproximou do terceiro homem e perguntou se ele estava ali no momento do crime. O homem então respondeu que viu o que aconteceu. O detetive então pediu para que ele contasse. Melhor do que contar seria mostrar. Veja bem, eu estava filmando a rua justamente no momento em que o homem foi morto. Sabe, esse é um hobby meu. Eu gosto de filmar as coisas, as pessoas, as ruas, as plantas, os animais. Mas Charles Mendonça não estava interessado nos hobbies daquele homem. Porém, ficou muito interessado na gravação. O homem então mostrou a tela do seu celular. Charles Mendonça então acompanhou o vídeo. Nele, um homem parava de moto em frente à loja ao lado da farmácia. Ele ficou ali por alguns minutos, até que Luciano saiu da farmácia e o homem da moto puxou uma arma e atirou contra ele. Depois disso, o motociclista deu a partida na sua moto e fugiu. Charles então agradeceu ao homem da filmagem. Era uma evidência muito importante. Ele então foi para a farmácia. Dentro do local, Charles conversou com Nestor, o gerente da farmácia. Quem estava aqui no momento do crime? Detetive, além de mim estavam também Alice e Diana. Luciano tinha comprado um remédio para azia e saiu. Só então nós ouvimos o tiro e fugimos para o fundo da loja. Ora, você citou o nome de Luciano, você já o conhecia? Ah, sim, detetive, ele sempre vinha aqui, ele sempre estava comprando alguma coisa. E você poderia falar algo mais sobre ele? Não, detetive, me desculpe, a única coisa que eu sei é que ele vem aqui todas as semanas, compra algumas coisas e vai embora. Tudo bem então, disse Charles Mendonça. Eu gostaria de falar com as 2 mulheres que você citou que trabalham aqui. Detetive, será possível você conversar com Diana? Mas depois que Luciano caiu morto, Alice passou mal e acabou indo para casa. Charles Mendonça então foi conversar com Diana. Ela era atendente da farmácia. Diana então contou o que sabia sobre Luciano. Ele era um cara legal, embora eu não conversasse muito com ele. Ele sempre vinha aqui na farmácia, comprava produtos de higiene ou algum comprimido para dor de cabeça. E você viu alguma movimentação estranha do lado de fora da farmácia no momento do assassinato? Não, tudo parecia normal lá fora. Muito bem então, disse Charles Mendonça. O próximo passo seria conhecer um pouco mais sobre Luciano. Ele perguntou a Diana se ela sabia onde Luciano morava. Ela então respondeu. Ele tinha um cadastro em nossa loja. Eu tenho o endereço dele aqui, posso te dar? Com o endereço em mãos, Charles Mendonça entrou no seu carro juntamente com Azevedo e partiu para a casa de Luciano. O apartamento da vítima ficava do outro lado da cidade. Para a surpresa infeliz de Charles, não havia ninguém em casa. Ele insistiu batendo a porta, mas ninguém atendeu. Foi quando um dos vizinhos abriu a porta e saiu. Olá, vocês desejam alguma coisa? Sim, disse Charles Mendonça. Nós somos da polícia. Eu queria saber se há alguém na casa de Luciano. Não, Luciano não está em casa agora. E ele mora sozinho, provavelmente não terá ninguém em casa. Quer dizer então que ninguém morava com ele? Ele não era casado? Não, ele era solteiro, e eu nunca o vi acompanhado por ninguém. Nem com namorada, nem com nenhum amigo. Você sabe me dizer se ele passava muito tempo fora de casa? Mais ou menos. Ele trabalhava aqui perto, de segunda a sexta, mas às vezes ele saía para outro lugar. Mas eu nunca soube para onde ele ia. Mas por que vocês querem saber sobre ele? Aconteceu alguma coisa? O detetive então contou que Luciano estava morto. Ele foi assassinado. O vizinho de Luciano então ficou triste. Eu gostava daquele homem. Ele era um sujeito legal. Vou sentir falta dos remédios. Remédios? Mas do que você está falando? Luciano às vezes chegava no prédio e distribuía remédios para a gente. Eram sempre produtos bobos. Comprimidos para dor de cabeça, remédio para azia, coisas desse tipo. Às vezes também ele nos trazia produtos de higiene. Barbeador, shampoo, desodorante. Uma vez ele me trouxe fraldas. Eu nem tenho filho. O interessante disso tudo é que, na verdade, quase ninguém precisava de nada do que ele nos dava.
Mas ainda assim ele continuava doando. Era um sujeito engraçado. Vou sentir falta dele. Bem, seu policial, eu preciso voltar lá pra dentro. Com licença. O homem então entrou e fechou a porta. Charles Mendonça então conversou com seu assistente. Ora, Azevedo, alguns pontos muito estranhos nessa história. E você aí que assiste este mistério, conseguiu identificar o que há de estranho nessa história? Eu vou te dar alguns segundos para você pensar nisso. Charles Mendonça olhou para o seu assistente e comentou: bem, o que temos até agora é o seguinte. Luciano mora aqui neste bairro e trabalha por aqui. Mesmo assim, ele atravessa a cidade para ir até a farmácia. E o pior de tudo, quando chega lá, ele compra coisas que aparentemente não precisa. Isso é muito estranho. E vocês aí, detetives de plantão, o que acham disso? Charles Mendonça então caminhou até o seu carro. Ele olhou para Azevedo e disse: seja lá o que isso signifique, deve ter alguma relação com a farmácia. Nós voltaremos lá amanhã. No dia seguinte, o detetive e seu assistente foram até a farmácia. Lá eles se encontraram novamente com Nestor. Ele queria saber o que Luciano fazia dentro do estabelecimento. Nestor então respondeu. Ele apenas vinha, passeava pela farmácia, pegava alguns produtos, ia até o caixa, pagava e ia embora. Charles Mendonça então pensou, isso não faz o menor sentido. Então ele teve uma ideia. Eu gostaria de ver as filmagens da loja. Mais precisamente, os dias em que Luciano esteve aqui. O gerente da loja então levou o detetive para a sala de filmagens. E lá Charles Mendonça assistiu a algumas gravações. E você aí, detetive de plantão, está vendo algo de curioso nessas filmagens? Ora, disse Charles Mendonça. Eu suponho que esta ruiva seja Alice. É interessante como ele prefere o caixa dela ao invés do caixa de Diana. Então o detetive notou que mesmo sem áudio, houve uma gravação em que Luciano parecia sorrir enquanto conversava com Alice. Charles Mendonça então olhou para Nestor. Bem, eu imagino que hoje Alice tenha vindo para o trabalho. O gerente afirmou que sim. Charles Mendonça então saiu da sala de vídeo para conversar com ela. Olá, Alice, eu soube que ontem você passou mal. A morte de Luciano deve ter sido muito dolorosa para você. Oh não, na verdade eu não passei mal por causa dele. Eu mal conheci aquele homem, mas eu levei um susto com um tiro e depois fiquei pensando que poderia ter sido eu. Ora, você mal o conhecia? Então você não sabe nada sobre a vida dele? Bem, eu sabia o que todos aqui sabiam também. Ele vinha aqui na farmácia todas as semanas, comprava algumas coisas e depois ia embora. O detetive então refletiu por um momento. Diga-me uma coisa, Alice, você tem namorado? Ela pareceu não gostar da pergunta e respondeu que era casada. O detetive então a olhou nos olhos. Ah, que pena. Eu adoraria te chamar para jantar. Sabe, eu tenho uma queda por ruivas. Ela pareceu gostar ainda menos do que acabara de ouvir. Ora, não fique chateada. Não se preocupe, não é o primeiro fora que eu levei na vida. Então o detetive se afastou dela e chamou Azevedo no canto. Bem, Azevedo, após tudo isso, nós já podemos concluir quem matou Luciano. Você está falando sério, chefe? Eu ainda não faço ideia de quem é o assassino. E vocês aí que assistem este vídeo, já sabem quem é o assassino deste mistério? Eu vou te dar um tempo a mais para você pensar nisso. Bem, o seu tempo acabou. Vamos continuar acompanhando esta história. Charles Mendonça então chamou o Nestor para uma conversa a sós. Ele discretamente pediu o endereço de Alice e pediu para que o gerente não contasse nada a ela. Depois de ter o seu pedido atendido, Charles Mendonça entrou em seu carro e foi para a casa da moça. No endereço indicado, Charles Mendonça foi recebido por um homem. O detetive então falou: Ora, você deve ser Fábio, ou talvez Fabrício, quem sabe até Fernando. O homem então olhou desconfiado. Meu nome é Fabrício, mas como você sabe disso? Da mesma forma que eu sei que você matou o Luciano ontem. O quê? Disse Fabrício. Você deve estar louco! Mas o detetive não lhe deu ouvidos. Homens, prendam este criminoso. Os policiais então algemaram Fabrício e o levaram. Mas como Charles descobriu que Fabrício era o assassino? Azevedo estava muito curioso e o detetive explicou. Bem, meu caro Azevedo, nós tínhamos o seguinte nas mãos. Luciano atravessava a cidade porque havia algo naquela farmácia do seu interesse. E esse motivo era Alice. Provavelmente ele estava apaixonado por ela. Então ele ia lá todas as semanas, só para poder conversar com ela. Talvez ele tenha flertado com ela, dado em cima. Talvez ela tenha gostado ou não. Talvez eles dois tenham até ficado em algum momento, mas isso não podemos afirmar ainda. Mas o fato é que Fabrício ficou sabendo dessas investidas de Luciano. Eu não sei se ele chegou a conversar com Alice sobre isso ou não. Mas o que eu sei é que Fabrício queria dar um fim nessa história. E a maneira mais fácil que ele encontrou foi matando o Luciano.
Oh, Charles, isso faz sentido. Mas eu ainda não consigo entender como você descobriu que foi Fabrício. Ora, Azevedo, na verdade ficou mais fácil quando eu vi a Alice. Ela tem uma tatuagem no pescoço. É um coração com as iniciais A e F. Eu sabia que eu tinha visto aquele desenho em algum lugar. Então eu me lembrei. Era o mesmo desenho que estava na moto. Dava pra ver muito bem o desenho quando assistimos aquela gravação que o homem nos mostrou na rua. Tudo isso seria muita coincidência. Só o que eu precisava saber é se Alice tinha namorado ou se era casada. Quando ela disse que sim, eu sabia que eu o encontraria aqui. E aposto os meus sapatos como dentro daquela garagem deve haver uma moto com o mesmo adesivo do coração A e F. Agora vamos voltar para a farmácia. Precisamos levar Alice para saber se ela sabia de tudo isso ou não. E quanto a vocês, detetive de plantão, o mistério terminou aqui, prendemos o nosso assassino. Você conseguiu descobrir que foi ele? Parece que foi um caso difícil. Ou talvez não, se você tem a mente apurada. Não deixe de se inscrever no canal Portal do Enigma para mais casos como este. E vou ficando por aqui, até o próximo mistério e até mais!